Uma névoa fria pairava pesada no ar, envolvendo tudo em um manto de mistério. A visibilidade era baixa, e cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo em um mundo esquecido. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos passos ecoando nas ruas vazias. Era como se a cidade estivesse segurando a respiração, esperando por algo. Éramos um grupo de exploradores urbanos, atraídos pelo desconhecido e pelo desejo de desvendar os segredos escondidos nas sombras. Cada um de nós tinha uma razão diferente para estar ali, mas todos compartilhávamos a mesma curiosidade insaciável. Hoje, o desconhecido era uma cidade deserta, engolida pelo tempo e pela névoa. As histórias sobre este lugar eram muitas, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido aqui. Edifícios erguiam-se como sentinelas esqueléticas, janelas como olhos vazios que pareciam nos observar. Cada estrutura contava uma história de abandono e decadência. Um mau presságio se abateu sobre nós. Não estávamos sozinhos aqui. A sensação de ser observado era palpável, como se os fantasmas do passado ainda vagassem por essas ruas. A cidade já foi vibrante, agora tomada pela natureza. As plantas haviam reivindicado seu espaço, crescendo livremente onde antes havia vida humana. Trepadeiras serpenteavam pelos muros em ruínas, seu aperto tenaz como se quisessem manter a cidade em seu abraço eterno. A natureza estava lentamente apagando os vestígios da civilização. As ruas estavam repletas de entulho, vestígios de vidas esquecidas. Objetos do cotidiano, agora sem dono, contavam histórias de um tempo que já passou. O ar era denso com o cheiro de decomposição e terra úmida. Cada respiração trazia consigo o peso da história e da decadência. Era como se a própria cidade estivesse exalando seu último suspiro, um lamento silencioso pelo que um dia foi. A sensação de desolação era esmagadora, mas ao mesmo tempo, havia uma beleza melancólica na forma como a natureza estava reclamando o que era seu por direito. Adentramos o coração da cidade, nossos passos ecoando no silêncio. Os edifícios eram mais imponentes aqui, sua grandeza, uma memória distante. Símbolos estranhos estavam gravados nas paredes, seu significado perdido no tempo. Eles pareciam se contorcer e mudar na névoa, como coisas vivas. Um arrepio percorreu minha espinha. O que teria acontecido aqui? O silêncio era enervante. Era como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, observando cada movimento nosso. Falávamos em sussurros, nossas vozes estranhas na quietude opressiva. Os símbolos pareciam pulsar com uma energia que não conseguíamos compreender. Eles sussurravam sobre rituais esquecidos, sobre segredos obscuros enterrados nas profundezas. Nos restos esqueléticos de uma biblioteca, encontramos um diário. Este diário, escondido entre as estantes quebradas e cobertas de poeira, parecia ter sido deixado para trás em um momento de desespero. A biblioteca, outrora um lugar de conhecimento e sabedoria, agora era apenas uma sombra do que fora, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Suas páginas estavam frágeis, a tinta desbotada. Cada página parecia que poderia se desfazer ao menor toque, como se guardasse segredos que não queriam ser revelados. A tinta, outrora vibrante, agora estava desbotada pelo tempo, mas ainda legível o suficiente para contar sua história. As palavras, escritas com uma letra frenética, falavam de eventos inexplicáveis, de sombras que se moviam na noite. A escrita apressada sugeria um autor em pânico, alguém que precisava registrar seus pensamentos antes que fosse tarde demais. As sombras descritas pareciam ter vida própria, movendo-se silenciosamente pelos corredores escuros. O autor escreveu sobre um medo crescente, uma sensação de estar sendo observado. Cada entrada no diário era um grito silencioso de terror, uma tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo. Os olhos do autor, cheios de medo,
pareciam olhar diretamente para nós através das páginas. As entradas terminavam abruptamente, deixando-nos com uma sensação assustadora de pavor. Era como se o autor tivesse sido interrompido, como se algo ou alguém tivesse impedido que ele continuasse. A última entrada, escrita de forma apressada, deixava mais perguntas do que respostas. Cada palavra que líamos pintava um quadro de terror crescente. O autor descrevia eventos que desafiavam a lógica, coisas que não podiam ser explicadas pela razão. A cada página virada, o medo do autor se tornava nosso, e podíamos sentir a opressão do ambiente ao nosso redor. O autor falava de ocorrências estranhas, de objetos se movendo sozinhos. Ele descrevia como os móveis mudavam de lugar durante a noite, como se fossem movidos por mãos invisíveis. Esses fenômenos paranormais eram frequentes e cada vez mais intensos, deixando o autor à beira da loucura. Ele descreveu uma escuridão que parecia emanar das próprias paredes, uma escuridão que consumia tudo que tocava. Esta escuridão não era apenas a ausência de luz, mas uma presença maligna que parecia ter vontade própria. Ela se movia pelos corredores, engolindo qualquer vestígio de esperança. O diário era uma janela para a alma da cidade, uma alma consumida por algo sinistro. Cada página revelava um pouco mais sobre o que havia acontecido, mas também deixava claro que a cidade estava além da salvação. O que quer que tivesse acontecido ali, havia deixado uma marca indelével, uma cicatriz que nunca se curaria. Seção 4. Aparição fantasmagórica. Ao anoitecer, buscamos abrigo em um teatro abandonado. Seus assentos de veludo estavam rasgados e desgastados, o palco silencioso e vazio. Montamos nossas câmeras, na esperança de capturar algo da essência da cidade. Quando assistimos às filmagens, nosso sangue gelou. Uma figura, translúcida e indistinta, moveu-se pelo palco. Desapareceu num piscar de olhos, mas sua presença permaneceu. A figura era etérea, um fio de fumaça que ganhou forma. Seus olhos, embora mal conseguíssemos vê-los, pareciam queimar com uma luz sobrenatural. Movia-se com um propósito, mas seu destino permanecia desconhecido. Ficamos com mais perguntas do que respostas, nossas mentes correndo com possibilidades aterrorizantes. Seção 5. O coração da fábrica. Atraídos por uma força estranha, nos vimos nos limites da cidade, diante dos portões imponentes de uma antiga fábrica. Era um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo, mas ao mesmo tempo parecia estar esperando por nós. O ar aqui era denso com o cheiro metálico de sangue, misturado com uma névoa que parecia envolver tudo ao nosso redor. Cada respiração era um lembrete da história sombria que este lugar guardava. Lá dentro, máquinas uniam e estalavam, seus ritmos hipnóticos ecoando pelos corredores vazios. Era como se cada máquina tivesse uma história própria para contar. Uma história de trabalho incessante e de sonhos esquecidos. No entanto, não havia fonte de energia, nenhum sinal de presença humana. As máquinas funcionavam por conta própria, desafiando a lógica e a razão. Era um mistério que nos deixava intrigados e um pouco assustados. Era como se a fábrica estivesse viva, movida por uma força invisível. Cada canto parecia sussurrar segredos antigos, e cada sombra parecia esconder algo mais profundo e mais escuro. Entramos cautelosamente nas entranhas da fábrica, nossos sentidos em alerta máximo. Cada passo era medido, cada som era analisado. Estávamos em um território desconhecido e a fábrica parecia estar nos observando. O ar era pesado com o cheiro de óleo e ozônio, uma combinação que fazia nossos sentidos ficarem ainda mais aguçados. Era um ambiente hostil, mas ao mesmo tempo havia algo fascinante na sua brutalidade. As máquinas pulsavam com vida própria, suas engrenagens girando e pistões bombeando. Era como se estivéssemos no coração de uma criatura mecânica.
uma criatura que não precisava de humanos para continuar existindo. Era uma sinfonia da indústria, mas conduzida por uma mão invisível. Cada som, cada movimento, parecia fazer parte de uma coreografia complexa e bem ensaiada. A fábrica nos mantinha cativos em seu abraço assustador. Sentíamos como se estivéssemos sendo observados, como se a própria estrutura estivesse consciente de nossa presença. Era um sentimento que nos deixava inquietos, mas, ao mesmo tempo, nos atraía ainda mais para o mistério que era o coração da fábrica.